Boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, galera, acompanha aqui comigo, ó. A aula de hoje, significação contextual de palavras e expressões. Na verdade, é algo que cai no edital do CESP sempre. Normalmente eles colocam apenas significação de palavras. Mas aí é óbvio que se a gente está trabalhando a significação das palavras, a gente depende de um contexto. Por isso que eu coloco assim no título. Afinal de contas, determinada palavra, ela pode adquirir diversas nuances dependendo do contexto. E o CESP trabalha muito isso, essa seleção vocabular diante de valores semânticos. Então agora a gente vai cair para dentro para observar qual é o conceito para a gente poder trabalhar. Depois a gente vai para a questão propriamente dita. E aí vocês vão perceber que algumas questões são até tranquilas. Outras eu vou te falar, são bem sutis e são capazes de derrubar até o candidato mais bem preparado. Talvez até professores de língua portuguesa, se tiverem de fazer aquela questão ali, né, assim, de surpresa, né, de forma muito rápida. Então, se o cara não olhar com calma, até o cara muito bem preparado vai errar. Então, vem aqui comigo, ó. Significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Sinônimos, e aí a gente tem as palavras que possuem significados próximos, são chamadas de sinônimos. Então, vamos lá. Você já deve saber que tem, pelo menos, o contrário disso. Daqui a pouco a gente vai ver que são os chamados antônimos. Então, peraí, ó. Quando eu falo em sinônimos, eu tenho palavras aproximadas. Então, a gente tem aqui, ó, lar, casa, moradia, residência, longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel e por aí vai. Agora, observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que significa exatamente a mesma coisa que outra. Verdade seja logo dita, em língua portuguesa não existe sinônimo perfeito. Como assim, Sidney? Tá maluco? Não, estou falando sério. O que existe, na verdade, são palavras aproximadas semanticamente, dentro do mesmo campo semântico, mas que, se fossem perfeitas, não teria nem necessidade de ter uma outra palavra. Essa é a verdade. Então, acompanhe aqui comigo um exemplozinho clássico para a gente poder entender. Ó. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Tá vendo? É impossível eu falar assim. Eu vou ter de falar que eu comprei uma nova casa. Então, o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto. Ou seja, quando a gente aprende o processo de coesão textual, a gente aprende que dentro de um texto escrito, a gente tem de evitar o tempo todo a repetição. Então, na fala, na oralidade, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo e ninguém vai estranhar. Agora, na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, basicamente, eu tenho substantivos e, normalmente, o primeiro elemento que a gente usa para evitar a repetição do substantivo é o elemento que trabalha em prol deste nome, que é o pronome. Tanto é que, em questões de coesão textual, a gente trabalha muito o pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono, o famoso POA. Agora, eu não preciso evitar a repetição do substantivo apenas através dos pronomes. Eu posso evitar a repetição dos substantivos com outros substantivos. E é aí que a gente entra nas palavras sinônimas. Então, é mais uma vez um processo de coesão textual, esse processo de substituição, que pode ser utilizado numa questão de coesão, pode ser utilizado numa questão apenas de significação de palavras e pode ser utilizado até numa questão de reescritura de frase. Afinal de contas, reescritura de frase pode cobrar qualquer coisa e se a ideia é realmente brincar com um candidato altamente preparado, ele vai trabalhar com valores semânticos. Então vamos lá, ó. Já falamos dos sinônimos que estão ali, ó, no mesmo campo semântico, são palavras aproximadas de sentido. E agora nós vamos falar dos antônimos.
que é o contrário, possuem significados opostos, contrários. Então, eu tenho o mal e o bem, a ausência, a presença, o fraco e o forte, o claro e o escuro, o subir e o descer, o cheio e o vazio, o possível e o impossível. E, além dos sinônimos e dos antônimos, a gente pode trabalhar a concepção da polissemia. Então, vamos lá. Resumo da ópera. Sinônimo são palavras de significado aproximado, vulgarmente falando, de igual sentido. Antônimos são palavras de significados opostos. Polissemia. Poli vem de muito, semia vem de ideia, de semântica, de sentido. Então, polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos que aparece. Veja alguns exemplos das palavras polissêmicas. Primeira, cabo. Eu tenho um posto militar, eu tenho o cabo, sei lá, da Boa Esperança, que é um acidente geográfico, eu tenho o cabo da vassoura, eu tenho o cabo da faca. Então, caramba, ela pode ser utilizada em várias situações de sentidos e concepções diferentes. Agora, branco, eu tenho... Banco, perdão, né? Branco não, né? Banco, eu tenho a instituição comercial financeira e tenho também o assento. E manga, eu tenho parte da roupa, né, a manga aqui, ó, da camisa, e eu tenho a fruta. Detalhe, se a gente remeter isso a um valor geográfico, pensando até na variação linguística, no Nordeste, quando o cara fala, você está mangando, para de mangar, né? Então, ele está trabalhando o verbo mangar, já é uma zoação, alguma coisa assim do tipo. Mas, eu tenho manga blusa e manga fruta. Assim como a gente pode estender isso para a palavra vela, por exemplo, tem a vela de cera, que é a vela para acender, tem a vela que é o cara que está ali do lado do casal de namorados, perturbando, né? Tá sobrando, é uma vela. A gente pode pegar a palavra cera. A palavra cera tem a cera de encerar o chão, tem a cera da abelha, tem o goleiro, quando demora para bater o tiro de meta, ele está fazendo cera. Então, tudo isso é o quê? É uma concepção polissêmica, ou seja, vários sentidos. Uma palavra em determinadas, diversas situações com significação completamente diferente. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem a noção que tem o sinônimo, o antônimo e a estrutura polissêmica, a gente vai cair para dentro das questões. Essa aula de hoje é uma aulinha rápida, tranquila, leve, beleza? Então, são as questões que vão fazer a maior diferença hoje no que nós estamos estudando. Então, vem aqui comigo, ó. Ora, se o campo se encontra mais perto do natural, pode ser associado à paz, à inocência, à virtude. A cidade, então, por sua vez, seria a expressão de barbárie. E isso deriva do entrelaçamento de significados que podem ser atribuídos aos qualificativos, ou seja, aos polos, a depender do sentido que lhes atribui ou ao sentimento a eles associado, ou ainda ao que está momentaneamente sendo entrevisto. Aí vem o comando da questão. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir podem ser atribuídos aos qualificativos por atribuem aos qualificativos. Então tá aqui, ó. Isso deriva do entrelaçamento de significados que podem ser atribuídos aos qualificativos. E aí ele diz, ou seja, aos polos, a depender do sentido, blá, blá, blá. Então ele está dizendo que dá para substituir essa estrutura por atribuem aos qualificativos. Pensa comigo, na hora que eu digo podem ser atribuídos, eu estou, na verdade, trabalhando uma ideia de possibilidade. Eu não estou dando uma certeza. Podem ser atribuídos, não é algo certo. Agora, quando eu digo
que o entrelaçamento de significados atribuem aos qualificativos, eu agora estou dando uma ideia de certeza. Se eu trabalho em uma estrutura com a ideia de possibilidade e na outra com a ideia de certeza, caramba, eu não posso substituir. Então, essa questão aqui, número 1, ela está errada. Então, pode anotar aí, ó, questão 1, questão errada. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2 está assim, ó. O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo. Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir. A substituição de equitativo por... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessarem o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.